Glória, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na presença do nosso Deus, vim trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, mais conhecimento e alimento espiritual para nossas almas. E a palavra de hoje, ao abrir a palavra de Deus, me deparo com o Evangelho do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 9, versículos 18 até o 27, para a glória de Deus, onde diz assim a palavra: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com eles os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, e outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os mandou que a ninguém referissem isso. E dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Até aqui a leitura para a glória de Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por ter revelado esta palavra neste momento. Eu continuo, querido Deus, mais uma vez a declarar que eu não sei nada, querido Deus, eu não entendo nada da Tua palavra se não for revelado pelo Teu Espírito Santo ao meu entendimento, querido Deus. Eu te peço humildemente, continua me usando, Senhor, para trazer a mensagem do Teu Evangelho e da Tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, enquanto eu meditava aqui em alguns instantes, o Senhor já foi me trazendo assim, uns temas para refletir acerca desta palavra. E um desses temas é que aqui onde foi lido agora essa passagem, Jesus estava interrogando para os seus discípulos o que a multidão pensava a respeito dele. Jesus perguntou para os seus discípulos: Meus discípulos, de acordo com o que vocês têm acompanhado aí, o que a multidão está falando ao meu respeito? Quem eles pensam que eu sou na realidade? E aí os seus discípulos então começaram a responder: Senhor, alguns deles estão pensando que o Senhor é Elias. Alguns estão falando que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas antigos que acabou ressuscitando. E aí ele perguntou para os próprios discípulos, né? Ele já tinha então a resposta do que a multidão pensava acerca dele. Então ele falou: E vocês, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro responde: Tu és o Cristo de Deus. Então Jesus se alegrou porque Pedro ele conseguiu então discernir. Pedro teve então esse entendimento que ele era o Cristo. Mas interessante que nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo ele falou: Olha, eu não quero que vocês falem isso para ninguém. Ele queria que eles guardassem segredo daquela confissão de Pedro, né? Daquela identificação, daquele reconhecimento de Pedro. Então Pedro foi o único que no momento identificou: Tu és o Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus, o enviado de Deus, né, para nosso tempo. Então Pedro identificou isso e Jesus pediu para eles: Olha, não fale isso para ninguém, fica entre nós, né? Porque depois ele teria que cumprir
outras missões lá na frente, e isso iria atrapalhar o ministério dele se fosse revelado naquele instante. Então ele pediu para os seus discípulos aguardarem o momento certo, né? Porque ele disse que o Filho de Deus, o Filho do Homem, seria entregue na mão dos anciãos, dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E depois ele segue ensinando aqui sobre como nós devemos agir para realmente sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo e alcançarmos a salvação da nossa alma. O maior ensinamento do Senhor para nossas vidas é sobre a vida eterna, é sobre a salvação da nossa alma. Então ele diz que aquele que quer seguir realmente a Jesus Cristo não pode amar nem a sua própria vida mais. Porque todo aquele que amar a sua própria vida, aquele que quiser salvar a sua própria vida, então perdê-la-á. Muitos homens, muitas pessoas confiam, né, a sua vida nas suas posições, nas suas posses. Quantos e quantos bilionários que existem sobre essa terra, que eles confiam a sua vida na sua riqueza, na sua inteligência. Nós sabemos que muitos bilionários já compraram terras e já até construíram ali casas subterrâneas, né, se preparando para um possível fim apocalíptico, que vai acontecer realmente, segundo a Bíblia, né? Mas eles estão amando a própria vida e preocupados, eles estão pensando que vão se salvar, né, comprando então essas terras e fazendo esconderijos subterrâneos, casas fortificadas, né, muito bem estruturadas, porém isso não vai ser o suficiente para salvar a alma deles. Não, Jesus Cristo falou que essa terra já está reservada então para ser destruída pelo fogo. Infelizmente, aqueles que confiam, né, na sua riqueza e nessas táticas que eles mesmos inventaram de pensar que vão sobreviver no Apocalipse, eles não vão sobreviver, porque a terra vai ser dissipada realmente, totalmente essa terra vai ser destruída. O que espera nós é um novo céu e uma nova terra. Então aqui ele vai dizendo mais ainda, ó. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Eu creio aqui mais uma vez, queridos irmãos, não é que Jesus aqui ele incentiva a pessoa a ser pobre e miserável, não. Mas é que aqui eu vejo que ele ensina as pessoas a não depositarem a sua confiança e o seu coração nesta terra, neste mundo. Porque ele falou aqui, ó, presta atenção, meus irmãos, em cada detalhe da palavra do Senhor Jesus. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo. Olha só, granjear significa ganhar, conquistar, né, o mundo todo. Imagina um ser humano que tenha a capacidade, a inteligência, né, de começar a fazer negócios ali, montar empresas em vários lugares, vários países. Ele tem uma mente brilhante. Ele é um excelente empreendedor. E ele começa então a conquistar, né? Ele ganha a confiança do mundo inteiro. Vamos dar um exemplo aqui de um homem muito inteligente? Elon Musk. É um homem muito inteligente, ele é bilionário, né? Ele é super inteligente, ele tem aquelas tecnologias da inteligência artificial, ele domina muito essa área. Então ele é um exemplo bom para a gente trazer nessa mensagem. Imagina só, essa palavra serve para ele. Imagina se o Elon Musk, o que adianta ele ganhar o mundo inteiro? O que adianta com a sabedoria e com a tecnologia que ele conquistou da inteligência artificial, ele conseguir desenvolver, né, robôs, né, para a indústria automobilística, ele fazia o carro elétrico, né, movido a energia solar, o carro movido a energia. Do que vai adiantar ele conquistar o mundo inteiro se ele no final da sua vida perder a salvação da tua alma? É isso que o Senhor Jesus Cristo falou através dessa mensagem, para as pessoas não colocarem a sua esperança neste mundo e se esquecerem do principal, que é a alma. A alma, ela é eterna. E vamos continuando meditando aqui no que o Senhor Jesus Cristo falou. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha aqui, meus irmãos, que interessante a comprovação da promessa que Jesus fez, que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que ele vai voltar, ele vai aparecer nas nuvens, todo olho o verá, né? Todo morto, toda aquela pessoa que já está morta, ela vai ressuscitar.
vai haver um momento em que todas as almas, todos os corpos ressuscitarão. Então toda alma vai voltar para o seu corpo, ele vai ser regenerado, isso chama-se ressurreição. Então uns vão ressuscitar para receber o prêmio da vida eterna, outros vão ressuscitar para receber o prêmio da condenação eterna, por causa que não aceitou Jesus como seu Salvador, porque não quis receber o Evangelho, se envergonhou das palavras do Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas neste mundo tiveram a oportunidade de ouvir uma pregação do Evangelho, o pregador foi lá, suou, passava a toalhinha lá no rosto enquanto pregava. Billy Graham foi um grande pregador que pregava para multidões, e demais vários pregadores pelo mundo, pregando e suando a camisa ali, falando: Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus é o que pode salvar a tua alma. E muitos se envergonhavam, muitos viraram as costas para Jesus Cristo e morreram. Porque ninguém vai viver eternamente aqui nesta terra. Nós temos que ter essa consciência. E Jesus, olha que maravilha, meus irmãos, a confiança de Jesus. Olha a maravilha, a confiança de Jesus no versículo 22. Ele passa essa mesma confiança para nós. Porque nós não podemos mais ter o medo da morte. Não, assim como Jesus. Olha o que ele falou. É necessário que o Filho do Homem padeça. Ou seja, ele sofreu, não sofreu? Ele já sabia que ele iria sofrer. E ele falou que a gente vai padecer nesta terra também, aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele falou, e ele vai ser rejeitado dos anciãos. Todo aquele que ama Jesus Cristo e todo aquele que ama obedecer a palavra de Jesus Cristo, ele vai ser rejeitado pelo mundo. E isso é normal. Nós não podemos ficar triste, depressivo, porque o mundo nos odeia. Não, nós temos que alegrar. Jesus falou, é melhor vocês ficar felizes quando o mundo odiar vocês, que é porque vocês estão no caminho certo. O problema é quando a gente começar a agradar o mundo e o mundo começar a ser o nosso amigo. Então significa que a gente é inimigo de Deus. Então olha só o que ele disse aqui, a confiança dele, e seja morto. Ele sabia que ele ia morrer e ele teria uma morte sofrida. Mas mesmo assim a confiança dele era tão grande que ele falou, e ressuscite ao terceiro dia. Ele sabia que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Então, como ele já tinha essa informação e essa certeza, porque ele estava em espírito com o Pai, ele ficou tranquilo. Mas nós sabemos que durante o período que ele foi cumprir a sua missão, a alma dele ficou angustiada. Ele pediu para o Pai, falou, Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Quando ele foi traído ali, na última ceia, ele fez a oração, a alma dele ficou triste e angustiada, mas ele não olhou para trás, ele seguiu até o final da sua missão, porque agora ele está glorificado. Jesus ressuscitou e ele está vivo, ele recebeu um corpo glorificado, ele já está lá à direita de Deus no céu, intercedendo por nós aqui. E enquanto eu meditava mais um pouco ainda, Jesus foi trazendo assim ao meu coração para eu explicar aqui o que muitas pessoas pensam a respeito de Jesus. O que cada tipo de religião pensa a respeito de Jesus. Então, por exemplo, os muçulmanos, aquelas pessoas que são adeptas do islamismo, eles acreditam que Jesus era apenas um profeta. Eles acreditam que Jesus não era Deus, que Jesus não era o Messias prometido para o mundo, para Salvador do mundo. Não, eles pensam que Jesus era só um profeta. Assim como Jesus perguntou para os discípulos, o que a multidão pensa que eu sou? Então a multidão pensava que Jesus era Elias, era um profeta. E assim os muçulmanos são assim, meus irmãos, eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam só em Alá, e eles se matam por causa de Alá, colocam bomba no corpo e saem invadindo outros países para se matar por causa de Alá. E está errado, meus irmãos. Todo aquele que tira a sua própria vida, perde a salvação. Então outras religiões que eu saiba, que eu acompanhei, eu creio e eu vejo que as testemunhas de Jeová, eles não têm Jesus como o Messias prometido, como o Salvador genuíno das suas almas.
Eles se autoproclamam que são as testemunhas de Jeová, que é o Criador, até aí tudo bem. Mas sozinhos eles não vão conseguir alcançar o céu. Porque por esforço próprio, não adianta eles baterem palma de casa em casa, levar a palavra, vender um livrinho ou até doar um livrinho. Não vai adiantar. Porque as obras não são suficientes para salvar a nossa alma. As nossas boas obras não são suficientes para o perdão do nosso pecado. O único capaz então de nos religar até Deus é o Senhor Jesus Cristo e o teu sangue que pagou pelo nosso pecado. Então nós vemos aqui mais uma religião que infelizmente muitos têm um bom coração, muitos testemunhos de Jeová são pessoas de bom coração, que ajudam o próximo, faz doações, faz obra social de caridade, mas quando se trata sobre a salvação da alma, eles estão no caminho errado. Infelizmente, eles precisam abrir os olhos e confessar Jesus como Salvador das suas almas. E assim, então, eles vão receber a salvação e o direito de morar na glória um dia. Né? Outras religiões, por exemplo, os budistas. Os budistas não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Eles espelham a sua fé, né, e a sua conduta de vida, eles se espelham em Buda, que foi um homem sábio, foi um homem inteligente, né, pensador, ali um homem que meditava bastante. Porém, Buda, se nós formos visitar a tumba, né, ou o túmulo de Buda, é possível que a gente encontre os restos mortais dele lá, os ossos totalmente secos, né, alguns vestígios do corpo de Buda que ficaram aqui na Terra. Mas se nós formos lá em Jerusalém fazer uma visita no túmulo do Senhor Jesus, a tumba está vazia. Ele ressuscitou verdadeiramente, ele está vivo. E ele apareceu, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aqui na terra novamente, andou por aqui mais 40 dias, trazendo instruções para os discípulos, trazendo as últimas informações para que a fé deles não viesse a naufragar. Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos, antes dele ressuscitar, Pedro voltou a pescar e alguns outros discípulos voltaram a fazer suas atividades normais. Mas aí depois Jesus teve então que voltar, apareceu para eles, né, deu algumas instruções, mostrou, né, comeu ali, participou de uma refeição com eles, comeu mel, comeu peixe assado, né, e deu algumas instruções para eles, para que eles não morressem na fé, para que eles não deixassem a fé deles se apagar, porque ele operou tantos milagres, Jesus Cristo fez tantas coisas, curou cego, ressuscitou Lázaro, sabe, curou ali paralítico, fez paralítico andar. E como que os discípulos já tinham esquecido de tantas coisas, né? E já estavam querendo voltar atrás na sua fé. Mas aí, então nós temos essa informação, através da palavra de Deus, que Jesus então veio incentivar os seus discípulos. Falou, vocês não podem perder a fé. Aquele que for fiel até o fim vai receber a coroa da vida eterna. Jesus só veio com uma missão, para abrir para nós a chance de voltarmos, né, para ganharmos o presente da vida eterna. Queridos irmãos, este mundo ele é muito curto o tempo que a gente passa aqui. Eu duvido um ser humano que consiga viver hoje mais do que 130 anos. Estourando, eu acho que o recorde mundial ultimamente é 124, uma senhora, 124 é 126 anos. Mas e aí? A pessoa já não tem mais força, já não tem mais vigor, é um tempo muito curto de vida. Agora nós desfrutaremos de uma eternidade, não vai ter fim mais, né? E olha só aqui o que ele disse, ó, para os discípulos. Em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aí quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei, mas Senhor, todos os discípulos morreram, ninguém foi arrebatado. Dos discípulos ninguém foi arrebatado. Até João, que foi o único que escapou de morte assim sanguinária, né? João morreu de causa natural, de velhice, lá na ilha de Patmos. Mas aí eu falei, Senhor, então como que eles viram o reino de Deus se todos eles morreram, né? Então, ou seja, Deus falou para mim que o reino dele, ele já está aqui entre nós.
O reino de Deus, ele já está entre nós. O que ainda não se manifestou para nós é o reino dos céus. O reino dos céus é a hierarquia angelical que fica lá guardando o trono de Deus lá no céu. Agora o reino de Deus, ele já foi estabelecido aqui na terra. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o reino de Deus já está aberto para todos aqueles que se esforçam. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. É tomado por esforço, mas não é esforço de guerra, de tiroteio, de briga, não. Para a gente alcançar o reino de Deus, a gente tem que lutar contra a nossa própria vontade, a nossa própria carne. A gente tem que buscar Deus em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, aí a gente vai ter acesso. É nas madrugadas orando, é fazendo jejum, né, deixando de comer aquelas coisas gostosas que a gente gosta de comer, abrindo mão, né, da nossa carne, abrindo mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos particulares, para pedir para Deus manifestar em nós a vontade dele e o reino dele. Aí cada um de nós vai ter a sua experiência particular com Deus. Muitos viram anjos, né? Muitos tiveram visões espirituais, viram anjos, né? Tiveram revelações maravilhosas do reino de Deus. E isso acontece até os dias de hoje, queridos irmãos. O reino de Deus, então, ele já está entre nós. Tá? Agora cabe a mim e cabe a você buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, é coisa linda, a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é mais atual. Essa Bíblia aqui, ó, ela é mais atual do que o jornal que vai ser passado amanhã. O jornal de amanhã, o que ele vai lá ditar, o redator vai escrever, a Bíblia já sabe. A Bíblia já sabe. A palavra de Deus já está adiantada, ó. Adiantada há 1000 anos, né? A palavra de Deus já sabe do começo da criação até o final de todas as coisas. E o que a gente tem que aproveitar é a vida que a gente tem para entender isso. Nós temos que entender que a nossa alma já tem um destino. A minha alma ou ela vai para o céu depois que eu morrer, ou a minha alma vai para o inferno. E aí quando eu estava meditando aqui, eu lembrei de um vídeo, de um texto que eu li, e eu sou um desses. Eu quero ir para o céu porque eu amo a Deus, eu reconheço que eu amo a Deus, sim, né? Procuro obedecer Ele, mas eu sou medroso porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu morro de medo. Eu tenho medo de ir para o inferno, irmãos, de tanto testemunho que eu já ouvi sobre o inferno, de tanta revelação que eu já tive sobre como que é o inferno, eu acho que é um lugar que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? Apesar que hoje em dia eu creio que eu não tenho nenhum inimigo declarado, a não ser que alguém que não gosta de mim, né? Mas aí eu também não sei. Eu tenho que fazer o meu papel de seguir a paz com todos, né? Na medida do possível, eu sigo a paz com todos, fico quieto na minha, né? E procuro obedecer a palavra de Deus. Agora, o inferno, baseado nas revelações, baseado na palavra de Deus, que diz que ali o verme começa a comer o nosso próprio corpo, o bicho não morre, vai ser um lago de fogo e enxofre misturado com sangue por toda a eternidade. Só de pensar nisso a minha alma se arrepia. Eu não quero saber disso não, irmãos. Eu tenho que buscar me santificar para procurar ser salvo naquele dia, para procurar, né, ressuscitar para receber o prêmio da salvação. Ou então, se Jesus voltar para arrebatar a igreja, eu tenho que estar limpo para subir para a glória. Eu não posso ficar envolvido com as coisas desta terra, deste mundo não, irmãos. Nós não podemos dedicar a nossa vida, o nosso tempo somente às coisas deste mundo não. Nós temos que abrir os olhos espirituais, né? Aqueles que ainda não confessaram Jesus têm que correr. Sabe por quê? A morte ela não avisa que dia que ela vai chegar. Eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã, né? Eu posso resolver sair na rua, um carro me atropela, não sei, uma moto vem com tudo e me atropela, né? Aqui onde eu moro, graças a Deus, é um lugar tranquilo. Mas e aqueles que moram no morro? Né, naquelas favelas perigosas no Rio de Janeiro, que uma hora o BOP chega lá para invadir, e aí uma troca de tiro entre traficante, a polícia lá e tal, e um coitado morre com a bala perdida. Então a morte ela não avisa o dia que ela vai chegar. Nós temos que estar preparados, irmão. Nós temos que estar assim com a vida no altar. Nós temos que estar falando assim: Senhor Jesus, realmente eu estou salvo, Senhor, confirma na minha alma, eu quero estar em paz com todos, eu quero realmente estar com as minhas vestes espiritual limpo,
né, transparente, sem pecado, sem mentiraiada, sem engano, né, sem falcatrua na minha vida, né, me arrependendo todo dia dos meus pecados e pedindo para o sangue de Jesus me libertar e me purificar a cada dia, né? Orar a Deus, pedir para Ele tirar afastar os demônios que tentam atormentar minha vida, me fazer pecar, né, meus irmãos? É assim que nós temos que estar nessa luta espiritual. Todo dia é uma guerra espiritual, tá? Então essa palavra aqui veio para trazer essa mensagem para nós, que nós temos que buscar o reino de Deus, ó. Buscar, não nos envergonhar das palavras de Jesus Cristo. Nós temos que buscar estar em comunhão com Jesus Cristo. Realmente falar, Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu entrego a minha vida, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, é tudo teu, Jesus. Cuida de mim, Jesus. Me ajuda, Senhor Jesus. E aí sim nós vamos ser bons filhos de Deus, ó. Vamos ser discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Amém, querido irmão, ouvinte da palavra. Que Deus então assim, Ele possa continuar te abençoando, te fortalecendo a tua alma, teu espírito, te dando energia espiritual, força para orar, fé a cada dia, né, que você vai vencer em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e do mais Ele fará tudo o que a gente precisar. Ele vai nos guardar e vai nos fortalecer a cada dia no nome santo de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.